Fuja de quem te fala que vai destravar o seu inglês em 30, 40, 60 dias, em alguns meses aí. Por quê? Destravar inglês não é ficar fluente, é você perder o medo ou a vergonha de falar. E se você não tem inglês e quer falar sem medo, sem vergonha, você vai falar errado. O que você vai aprender se você clicar num botão Destrava Inglês em 30 dias, 60, 50 dias? Provavelmente você vai aprender o inglês de contextos. Você vai receber algumas frases prontas e lá vai estar Can I have a? Ou I'd like a? Ou Where can I find a? E aí algum vocabulário específico de se você vai viajar para algum lugar, um vocabulário para esse lugar. Se você vai fazer uma entrevista de emprego, um vocabulário para essa entrevista de emprego. Mas tem dois grandes erros aqui. Primeiro, você não vai aprender nada de gramática nessa imersão de 30 dias para destravar o seu inglês. Você vai escutar uma frase, entender essa frase significa isso. E você vai substituir as coisas no final dessa frase para você conseguir se expressar. Então, grava esse vocabulário, grava essa frase, fala aí para mim essa frase 60 vezes até você ficar bom em falar essa frase. No começo isso dá certo, mas depois você vai ficar muito dependente dessa base semi-pronta e isso não vai se sustentar numa conversa real. O que dá para aproveitar disso, de você tentar destravar o seu inglês, é uma coisa. Você vai sim ouvir muito e repetir. Ouvir e repetir umas 1000 vezes dentro desses 30, 40 dias aí que vão te prometer. Mas isso não quer dizer que você está aprendendo a base do inglês. Quando você for para uma outra situação, para um outro contexto, você vai ter um inglês pobre. Basicamente vai ser ouvir, se acostumar com esse padrão de som e depois repetir. Como que seria o oposto disso? Como que é aprender um inglês de maneira sólida? Não sei se você percebeu, mas eu só falei de ouvir e repetir. Não tem nada da minha visão aqui. Pessoas que querem realmente aprender inglês de uma vez por todas, elas utilizam da visão e da audição para trazer informações para o cérebro de o que é esse idioma, como falar, como utilizar as palavras nesse idioma. Então, em vez de ouvir e repetir, qual seria uma ordem, um roteiro de estudos ideal para você aprender um inglês bom de maneira definitiva? Primeiro, um pouco de gramática. Você não precisa ver toda a gramática de uma vez. Veja um pouco de gramática. Depois da gramática, é bom você pegar também um tanto de vocabulário e memorizar esse vocabulário. Então você tem um pouquinho de gramática, um pouco de vocabulário. Agora você pode pegar esse vocabulário e praticar essa gramática, só para você compreender melhor como as frases se comportam ali. Terminando isso, você pode agora praticar um pouco do seu listening e também um pouco da sua compreensão de texto. Então, se você encontrar algum lugar que tenha texto, áudio e de repente até perguntas sobre esse texto para você conseguir então memorizar, entender, praticar a gramática que você viu, as palavras que você viu, agora elas em áudio para você ter vocabulário de sons. Você não apenas ver a palavra escrita, mas você receber, ao mesmo tempo que você está vendo a imagem, receber o som que representa essa imagem. Para quando você for lá fora, você escutar uma coisa e você ter no seu cérebro a imagem do que a pessoa está falando e o som do que essa pessoa está falando. Aí está uma parte muito importante de você conseguir ouvir, ler e depois interpretar, responder perguntas com base no que você leu e ouviu. Aí que você entra no ouvir e repetir, ouvir e repetir. Se você tivesse ainda acesso a um material que tenha frases cortadas para você poder ouvir e ter um seu tempo de repetir, seria mais bacana ainda. O shadowing, a prática de você ouvir e repetir, que eles ensinam muito nesse Destrave Seu Inglês em Poucos Dias, é importante. Porém, ela precisa de uma base mais forte para fazer ainda mais sentido quando você quiser um inglês sólido. E por último, o ouvir e escrever. Ditado nunca vai perder o valor dele quando você quer aprender inglês rápido. Você seguindo todos esses passos, eu tenho certeza que você vai estar pronto para um próximo nível. Então, relembrando, gramática, vocabulário, praticar leitura junto com a audição, depois interpretação de texto, ouvir e repetir, ouvir e escrever, volta pro começo. Então já sabe, se você vê alguém falando destrave seu inglês em 30 dias, 40 dias, 2 meses, fuja. Se você quiser aprender o inglês de maneira sólida, se você quiser aprender o inglês de uma vez por todas, me siga na NoGets.